E aí galera, beleza? Bom dia pra todos. Quem viu o vídeo aí de que o carro pegou fogo aqui na parte elétrica, depois que eu deixei um lava-jato, viu como é que ficou a situação? Hoje eu consegui fazer a parte que eu sei aqui. Os cabos que pegaram fogo aqui eu consegui trocar ele, eu mesmo troquei. E vou levar depois no eletricista só para eles dar uma conferida. Porque se eu mandasse ele fazer tudo, como era muito cabo que pegou fogo, iria ficar muito caro para mim. Então eu preferi eu mesmo fazer, que é só trocar os cabos mesmo, tirar e ligar no mesmo lugar. Eu mesmo fiz isso para poder economizar o dinheiro. Vou levar para ele só para ele conferir. Mas já tá tudo certo, já consegui ligar, já tá funcionando tudo aqui direitinho no carro. Porém eu só vou levar ele para dar uma revisão, para ver se precisa fazer mais alguma coisa. E hoje vou começar já a fazer as caixas de detrito, as 3 caixas de água cinza, água limpa e de esgoto. Então eu vou mostrar para vocês aqui o que eu já fiz hoje, que eu tive que mudar o step que fica embaixo, estava muito à frente. Eu afastei ele, joguei ele mais para trás, ganhei mais 30 centímetros de caixa, vezes 50 centímetros de altura, dá mais de 100 litros a mais. Só de eu ter colocado o step mais para trás, pouquinho a caixa vai ficar 30 centímetros maior. Não deu para filmar para vocês aqui, mas foi só troquei mesmo, só tirei de um lugar, furei o chassi do carro e coloquei mais para trás. Aí eu vou mostrar para vocês aí, também vou mostrar o início da construção, né? A primeira coisa é fazer as caixas, as 3 caixas e a tubulação que vai passar aqui antes de colocar o piso, porque depois que eu colocar o piso aqui já vai ficar um pouco pior para trabalhar. Então eu já vou fazer isso antes, beleza? Bora lá pro vídeo, valeu! Aí galera, o step ele tava aqui ó, mais pra cá. Aí eu cheguei ele o máximo que deu lá pro canto. Com isso eu ganhei mais ou menos uns 35 centímetros eu ganhei aqui de espaço. Então a caixa de água limpa, vai daqui até o mais próximo que der ali do step. Aqui, até lá no final, vai ser a caixa de esgoto. Aí galera, ó, desculpa a ventania aí, tá ventando demais aqui. Eu tive que subir o micro para poder encaixar as caixas por baixo, que fica melhor para trabalhar. E olha só o que eu tive que fazer. Dessa forma eu consigo trabalhar melhor. Aí para não ficar, como é muito peso, o macaco ali eu suspendi o macaco, coloquei essas madeiras aí também e desci um pouquinho só para não ficar o peso todo no macaco ou só nas madeiras. Ficou bem resistente aqui. Aí mesmo assim eu não fico embaixo, é só mesmo para colocar as caixas aqui. Eu falei do step, é o seguinte, coloquei aqui ela, esse furo aqui tava ali ó, ganhei esse espaço para caixa. Aí ficou toda essa área vaga ali ó, daqui até lá vai a caixa de água limpa. Só falta eu reforçar aqui ainda, mas eu tenho que arrumar as porcas e a arruela, aí já tá tudo certo. Ficou um pouquinho baixo, mas é tranquilo porque eu vou subir mais ou menos isso aqui devido a eu ter tirado a caixa de roda. Quando eu terminar eu vou levar no moleiro, ele vai subir mais ou menos uns 10 centímetros para compensar o que eu perdi retirando a caixa de roda. Isso aqui que eu perdi vai acabar subindo, vai ficar mais ou menos o padrão, que é de altura original, depois que subir. Aí galera, como é que tá ficando? Por enquanto elas estão só com parafuso, só pra mim encaixar ela por baixo pra ver se tá dando certo. Depois eu vou abrir elas todas, colar e colocar bastante parafuso. Colocar uma madeira no meio também pra água não ficar batendo. Quando o carro estiver em movimento, a água não ficar sacudindo muito e não dar pressão ou danificar as caixas. Aí depois de tudo isso que eu vou fibrar. Essa é de água cinza, deve dar 150, 170 litros mais ou menos. Essa é de água limpa e deu 285 litros. Aqui que eu tava falando com vocês, ó. O step ele tava pra cá, ele tava bem aqui, ó. Aí eu troquei ele pra cá, né? Furei o chassi ali e coloquei o mesmo parafuso que ele tava parafusado. Então eu ganhei 30 centímetros de caixa aqui. Ganhei muito mais espaço pra caixa. Aí ficou assim, ó. Aí agora eu vou fazer aqui a caixa de esgoto, que vai ser a maior de todas.
Então, galera, aí ficou assim, ó. Esse aqui, água cinzas, água potável e esgoto. Aí as três já estão prontas. Como vocês viram aí, eu coloquei apenas 2 parafusos em cada lado da caixa, só para eu poder encaixar ela e ter a certeza que o tamanho está correto. Agora vem a pior parte, que é desmontar. Eu vou ter que desmontar todas, aí sim parafusar corretamente, colocar bastante parafuso e com cola. Estou usando uma aderite naval de 10 mm. Aparentemente parece ficar fraca, mas depois de eu travar ela com bastante parafuso, colar, vai ter que ter aquelas travessas no meio para a água não ficar sacudindo e elas vão ficar bem travadas. Aí depois vai vir a fibra. Depois que vem a fibra com 2 camadas de fibra. A caixa de madeira em si é mais para proteger mesmo a fibra, né? O que vai fazer mesmo não vazar água e não tem infiltração nenhuma é a fibra, que eu vou fazer 2 camadas de fibra. Então a caixa basicamente é para proteger ela toda. Então depois da caixa pronta, de madeira bem resistente, eu vou fibrar ela toda com 2 camadas por dentro e a tampa a parte de cima. Aí só depois disso que eu vou furar, fazer os furos para o encanamento. Aí depois que os furos estiver pronto, eu vou fechar ela, passar o impermeabilizante por fora e o batido de pedra. Aí elas estão prontas para fixar no lugar, deixar definitivo. Não é fácil não. E o porquê que eu preferi as caixas nos lugares que eu coloquei? Olha só, a gente tem pretensão de fazer uma cozinha externa ainda. E eu tô usando tudo que eu tenho de espaço atrás. Ainda tem um espaço ali para fazer uma outra caixinha futuramente, se caso alguma delas eu ver necessidade de aumentar. Ainda sobrou uma parte lá no fundo para poder fazer uma outra caixa um pouco menor e interligar com algumas. Interligar com alguma dessa que falta armazenamento. E não mexi em nada na estrutura. A única coisa que eu mexi foi no step que eu coloquei para trás para a caixa de água caber mais coisa e mais nada. E na estrutura eu não mexi em nada. Aí eu fazendo dessa forma, sobrou toda essa área aqui, ó. Olha o tamanho que sobrou para me poder até aqui assim, ó, daqui até lá na roda, para eu poder fazer futuramente a cozinha externa. Eu quero colocar também uma churrasqueira externa. Churrasqueira controle remoto. Aperta o número 1, liga. Puta vida. Tô triste. Pra gente poder fazer um churrasquinho de vez em quando. Ai, tô cagado de fome. Por isso que eu preferi fazer nesses lugares que foi escolhido aí. Porque sobra esse espaço pra gente fazer a cozinha externa. Tem aquele espaço lá embaixo que ainda dá pra fazer uma caixa mais ou menos de uns 150 litros, se caso precisar. E ainda tem aqui, ó, que aqui eu vou fazer, e aqui eu vou fazer a caixa das baterias, onde vai ficar as 3 ou 4 baterias, que eu não decidi ainda se vai ser 3 ou 4. Ali já tem a bateria da parte do ônibus. E eu vou fazer um baú aqui para ter espaço para colocar mais 4 baterias de caminhão aqui. Eu vou usar bateria de caminhão. E esse cilindro aqui é onde fica armazenado o ar do micro-ônibus e dos freios e tal. Aqui do lado eu vou colocar um outro cilindro mais ou menos do mesmo tamanho desse aqui, que vai aqui do lado, que é onde vai ser o armazenamento de água quente. Aí a serpentina do fogão vai esquentar a água, jogar pra cá e daqui vai pras torneiras. Eu sei, galera, que dessa forma que a gente tá fazendo assim, vamos aproveitar o máximo que puder embaixo pra poder sobrar espaço pra gente aqui dentro do ônibus. Depois que eu colocar o piso, a única coisa que vai ter aqui vai ser as coisas da casa mesmo. Eu não quero tubulação de água, não quero caixa de armazenamento, vai ficar tudo embaixo. A preocupação de muita gente de colocar embaixo é se for pra um país aí e a água congelar e tal. Aí o que eu vou fazer para evitar esse problema de congelamento quando a gente for para uma área fria? Eu vou comprar um isopor apropriado para térmico, que esse isopor que vem de papelaria não é um isopor muito térmico. Tem um que é apropriado, que é aquele que se faz caixa térmica de isopor. E vou cobrir elas, todas as caixas eu vou cobrir com esse isopor. Então eu não vou ter problema com congelamento. Pode ser que fique fria a água e tal, tá muito tempo no país frio, mas congelar não congela. A tubulação também eu vou cobrir, eu não sei o nome, é tipo uma espuma que o pessoal que mexe com ar-condicionado cobre a tubulação. Para não dar gelo externo e tal, e não ficar pingando pelo lado de fora. Aquilo ali é ótimo para poder cobrir a tubulação de água e não ter problema com congelamento. Então eu vou fazer isso aí para evitar a parte de congelamento das mangueiras, das caixas e tal. Dessa forma não congela nada, podendo ir para qualquer lugar. Pode ser que fique fria a água, mas congelar não congela. Aí galera, as 3 caixas já estão quase prontas. Falta eu preparar a tampa. Aí ficou assim. Esta maior vai ser de esgoto. Então ela ficou com 316 litros. Esta aqui, que ela ali vai ser água potável. E ela ficou com 258 litros. E por que eu optei pelo esgoto ser maior? Água limpa a gente consegue em qualquer posto, é muito fácil conseguir água potável, tem várias formas de você conseguir, porém o esgoto não é todo lugar que você consegue lugar para você deixar o detrito lá. Então
Eu optei em ter mais espaço para detrito por causa desse motivo. Água cinza são 119 litros apenas. Parece pouco, mas eu vou usar a água cinza para dar descarga. Então eu vou estar usando ela constantemente. Todo dia vai tirar um pouco dessa água cinza. Fazer um tratamento nela para ela voltar a clarear e usar ela no vaso para dar descarga, porque eu vou usar um vaso comum de residência. Aí eu fazendo dessa forma, vai ser como se eu tivesse um porta-pote, porque eu não vou utilizar água nenhuma potável para poder dar descarga. E lembrando, para tirar algumas dúvidas, a caixa em si de madeira é só para proteger a fibra que vai por dentro. Fazer 2 camadas de fibra para ficar com a resistência daquelas caixas azul de fibra, entendeu? Fazer 2 camadas bem resistentes, sem dó de usar a fibra, para ficar bem resistente a parte de dentro da fibra, e a caixa para proteger de uma pedra, alguma coisa que bater por baixo, vai bater na madeira e não vai forçar a fibra. O cuidado que tem que ter, colocar bastante parafuso, o máximo que der para colocar, ó, tá bem parafusada, tá bem resistente. Pegando nela dá pra sentir. Neste caso aqui, que não tem como eu parafusar, eu vou cortar uma chapa de metal e colocar aqui para ficar bem resistente. Olha só como é que ficou na parte de trás das três. Bastante parafuso, elas estão bem resistentes. Por fora eu vou passar o batido de pedra, 2 demãos de batido de pedra. Então, batido de pedra é para proteger a parte de trás. Vou fazer 2 demãos, ela protege bem. Quem conhece aí sabe, o batido de pedra é uma tinta meio borrachada, bem resistente, e por dentro vai ser 2 camadas de fibra. Esses furos aqui, ó, tem que ter. A função dessa madeira no meio aqui tem 2 funções. Uma que é para dar resistência e outra é porque, imagina essa caixa aqui, tem 1,50 m quase. Imagina essa caixa aqui sem isso aqui no meio, ela meio na metade de água aqui, um carro balançando, sacudindo aqui rapidinho, dá pressão e acaba danificando a caixa. Isso aqui é para bater, a água bater aqui é tipo um quebra-onda, entendeu? Aí por isso tem esses furos aqui para a água poder passar livremente, impedir que fica batendo, sacudindo a água aqui dentro. Aqui eu coloquei só uma, e é mais que suficiente, então tá ficando assim. Essa madeira aqui, o que eu tinha aí, ela é até mais resistente que essa aqui. Ela tem uns furos aqui, mas eu vou tampar antes de fibrar. E eu vou passar a fibra primeiro, depois que eu passar a fibra que eu vou fazer os furos, colocar a tubulação de saída e de entrada, e depois que eu vou fazer o teste, encher elas antes de colocar debaixo do ônibus. Eu vou encher as 3 e deixar uns 2 dias para ter certeza que não tem infiltração nenhuma, beleza? Bora lá. Aí galera, coloquei aqui novamente as 3 caixas, já estão prontas para fibra. Agora, por que eu coloquei aqui? Agora eu tenho que colocar o piso, vou cortar compensado, colocar o piso aqui para eu saber aonde que eu vou poder furar a caixa, entendeu? Aonde que eu tenho que deixar um pouquinho mais de espaço para entrar a tubulação. Aí eu coloquei elas aqui, já estão fixas, para eu poder fazer a marcação de onde vai os furos, para colocar a tubulação. Porque não adianta eu fibrar elas e fechar elas, pintar por fora, sem já ter feito os furos. A etapa agora é cortar os compensados para colocar aqui, para eu saber aonde que vai o furo, onde vai os furos da água e do esgoto.